Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. E eu estava falando na FM o dia hoje, no jornal O Dia no Ar, Tássio, sem ouvir o que tinha dito o deputado Merlong Solano, mas eu falava algo semelhante, quer dizer, quanta perca de tempo, Tássio, diante de tanta necessidade premente ali, de tanta urgência, por exemplo, resolver essa crise entre Lira e Pacheco, apresentar o arcabouço fiscal, não é? Resolver o problema da taxa de juros, aprovar a primeira etapa da reforma tributária. Quer dizer, aí fica o presidente Lula dando palanque a Sérgio Moro. Não estou falando que é Sérgio Moro, não. Pode ser Sérgio Moro, pode ser qualquer um. Quer dizer, esse tipo de comportamento, esse tipo de gasto de energia é desnecessário. É tão desnecessário que o próprio PT foi contra, boa parte do PT, Tássio. É verdade, Douglas. São erros imperdoáveis para um político tão experiente quanto o presidente Lula, né, que conhece muito bem o funcionamento do Senado, do Congresso, né, e dos poderes constituídos, e causou até estranheza, né, a declaração, e por isso o deputado federal Merlong Solano, que é um daqueles petistas raízes, né, que estão no partido desde a sua fundação, o deputado reprovando, né, até com uma fala dura quanto ao presidente Lula, como você explicou bem, a direita e a oposição ao presidente aproveitou-se adequadamente, vamos dizer assim, né? Se aproveitou dessa fala e, com isso, quis o destino, né? Que no dia seguinte às declarações do presidente Lula, uma operação da Polícia Federal desbaratasse aí todo um complô, né? Todo um grupo criminoso que tinha como objetivo principal atentados contra instituições e contra parlamentares, e um desses parlamentares é o senador Moro, né? E é preciso deixar bem claro que mesmo que a fala tenha sido descontextualizada, essa fala acabou incomodando, sim. Vamos ouvir o que disse o deputado federal Merlong Solano. Na volta a gente comenta as repercussões nas bases do PT desta declaração dura do deputado federal Merlong Solano. Eu considerei desnecessárias as declarações do presidente Lula sobre o Sérgio Moro. Ele está ressuscitando um senador que tudo indica vai ser um senador inexpressivo. Claro que o Lula falou algo que ele disse quando estava preso. Mas, obviamente, que a extrema-direita no Brasil não tem pudor de distorcer, como lhe favorece. Eles estão dizendo que o Lula falou agora que quer perseguir o Sérgio Moro. E ainda houve a coincidência com a operação, uma operação da Polícia Federal que mostra que no nosso governo a instituição é republicana, está protegendo a vida de um adversário político nosso, como tem de ser, porque a gente tem que cumprir as leis e uma das leis indica que ameaça de morte é crime. E quem ameaça de morte, seja uma autoridade, seja um cidadão, tem que sofrer as penalidades da lei. Tássio, é tudo aquilo que a oposição queria para poder criar todo esse mimimi, usando aqui a expressão, doutor professor, esse mimimi, todo esse disse-me-disse, esse lero-lero. Quer dizer, você está ali com esse discurso propositivo, não é? Quer dizer, até então era um discurso propositivo, falando de reforma, falando de medidas provisórias, falando de taxa de juros, falando de combate à fome, falando de investimento em infraestrutura com os governadores, e a oposição ali um pouco acuada, né? Acuada, sem poder se manifestar. Aí o próprio presidente Lula dá a senha para a oposição entrar em cena. E eu discordo do deputado Merlong em um ponto, Douglas, quando ele fala que é a extrema-direita, não só a direita, mas também partidos de centro que hoje fazem ali uma oposição tímida, começando na Câmara e no Senado, utilizaram-se dessas declarações para também fazer, claro, a sua plataforma política. E Merlong ainda dizia, Douglas, que não existe clima nem no Senado nem na Câmara para a abertura de um processo de impeachment, apesar de que algumas alas levantaram essa possibilidade, mas não existe clima e não se propõe impeachment em início de governo como esse, né? Não se aprova. Mas pegou mal. E os petistas demonstrando também, Douglas, e é preciso deixar bem claro, demonstrando até de certa forma
um auto-julgamento, né? Fazendo críticas ao próprio partido, demonstrando até uma certa maturidade que em outros tempos não existia, né? E por isso é interessante também ouvir essa fala do deputado Merlong, mas com isso a gente vê de forma bem clara a oposição ferrenha, a oposição que vai marcar o seu espaço no Senado e na Câmara, que o presidente Lula vai ter, diferentemente de governos anteriores, do seu primeiro e segundo governo, onde a oposição era mais tímida ainda, era uma oposição mais acanhada. Essa não, essa vai ser uma oposição mais presente e mais forte sobre o presidente Lula e a sua gestão. Será tão mais presente e tão mais forte quanto mais motivo o ex-presidente Lula der para a oposição. Agora, é preciso acabar nesse país, Tássio, com essa baboseira de falar em impeachment, rapaz. Tudo nesse país se resume a impeachment. Nós passamos quase 25 anos de ditadura militar. Tivemos uma eleição indireta do presidente Tancredo Neves, que infelizmente não assumiu, todos conhecem a história, aquela comoção toda. Assume o ex-presidente Sarney, num processo de transição. Assume, não assume, os militares permitem, não permitem, assumiu. Aí nós tivemos, logo na sequência, os governos eleitos democraticamente. Logo no primeiro, Collor de Mello, impeachment. Não é? Aí nós tivemos, em todos os que vieram depois, sempre ameaça de impeachment. Até que se concretizou na presidente Dilma. Não é isso? Isso, segundo de lá para cá, impeachment. Gente, a democracia, ela tem limites. Né? Qualquer regime político tem limites, inclusive a democracia. Existem meios, formas de se punir, de se discutir, de se repreender, de se impor limites, que vão muito além do impeachment. Quer dizer, vamos supor, o governador Rafael Fonteles falou algo que desagradou a oposição, pede o impeachment do governador. Como é que pode? Parece que é a única ferramenta constitucional, né, Douglas? Quer dizer que você abre a Constituição e, como disse o Tássio, a única ferramenta lá que consta é impeachment, não tem outra. Quer dizer, agora, também o presidente Lula, o Tássio colocou muito bem, o terceiro mandato, um dos políticos mais experientes da América toda, da América Latina, quer dizer, ficar dizendo isso, quer dizer, parece iniciante, principiante, parece um neófito, não dá. E o detalhe, eu já encerrado, meu amigo, o detalhe é o seguinte, ele sabe que nesse contexto, como disse o Tássio, não é uma posição mais acanhada, não, mas nesse contexto é perigosíssimo uma declaração como essa. O deputado Merlong Solano está de parabéns pela firmeza nas críticas, viu? Tássio Cruz, política do dia. Vamos conversar, Douglas, com o deputado